Bom, moçada, chegou a hora da gente estudar os animais. E a área da biologia responsável por estudar os animais chamamos de zoologia. Então, estamos iniciando aí uma grande área dentro da biologia que tem bastante informações sobre os mais diversos tipos de animais que existem na natureza. Então, nós começamos aqui analisando esse nosso pequeno vídeo onde mostra algo conhecido, uma cena conhecida por vocês. Quem aqui já não assistiu o desenho animado chamado de Procurando Nemo, tá? Ele e seu pai, eles vivem dentro de uma anêmona do mar. O Nemo e seu pai pertencem à espécie de peixes palhaços. E os peixes palhaços, eles vivem aí dentro de uma anêmona do mar, tá bom? Então nós temos aqui a anêmona do mar, que pertence, vocês vão aprender isso, ao grupo dos quinidários. São os animais invertebrados. Olha só, desde pequenininhos, desde que nós iniciamos nossa vida escolar, é a primeira classificação que a gente vê para os animais, é a classificação de animais invertebrados e animais vertebrados. Vocês vão aprofundar isso muito. Então, nós temos aqui a anêmona do mar, que é um quinidário, é um invertebrado, e nós temos aqui o peixe palhaço, que é um vertebrado, tá bom? Pertencente aí ao filo dos cordados. E aqui existe uma relação ecológica que você pode encontrar aí sendo chamada de inquilinismo, onde o peixe palhaço ele vive aí dentro dessa anêmona do mar. Como a anêmona do mar tem uns tentáculos urticantes, protege ele contra seus predadores, tá certo? Só que isso já atualizou, essa relação hoje não é mais classificada como inquilinismo, porque antes se pensava que a anêmona do mar ela não se beneficiava com essa relação, e na realidade sim, aqui é uma relação de protocooperação, onde a anêmona do mar ela também se beneficia. Nesse caso, os peixes palhaços fornecem nutrientes através do seu bolo fecal. Eles ajudam a limpar as impurezas aqui nos tentáculos, alguns parasitas, protegem eles de outros peixes que se alimentam dos tentáculos da anêmona do mar. Então essa relação, na realidade, ela é de protocooperação, tá bom? Porque aqui é uma ajuda mútua, porém, se você separar a anêmona do mar do peixe palhaço, eles vivem separadamente um do outro perfeitamente. Então não é mutualismo, e sim uma protocooperação, tá bom? Então nesse caso aqui nós temos aí dois animais, invertebrado e um vertebrado. De maneira geral, por mais que exista aí uma grande diversidade de animais, eles possuem várias características em comum. Então nós temos aqui o reino animal ou reino animalia, também chamado de metazoa. Não é brincadeira, nós estamos falando aqui, galerinha, do grupo de maior biodiversidade. Tem muita gente, e eu sempre gosto de perguntar isso: será que existe no mundo mais plantas ou mais animais? Muita gente responde plantas, porque quando viaja, por exemplo, passando entre as cidades, percebe que tem extensas matas, florestas, mas na realidade os animais ganham disparadamente. Para vocês terem uma ideia, tem cerca de 300 mil espécies de plantas catalogadas, e de animais tem mais de 1 milhão de espécies, tá bom? E essa grande biodiversidade se deve a esses bichinhos aqui, os insetos, tá bom?
A borboleta é um inseto. Só de insetos já tem mais de 1.100.000 espécies catalogadas, tá bom? Então não é brincadeira, estamos falando aqui do grupo, do reino de maior biodiversidade dos seres vivos. Então, o que o peixe-palhaço, os quinidários, as borboletas, o homem, o que esses animais têm em comum? Todos eles apresentam célula eucariótica, que é aquela célula com núcleo definido, organelas membranosas. Todos os animais são pluricelulares ou multicelulares, não há animal unicelular. Todos eles reservam a sua energia na forma aí de um polissacarídeo chamado de glicogênio, tá bom? Bom, essas características aqui, glicogênio, pluricelular, ser eucarionte, ela também é comum com outros indivíduos aí pertencentes a outros reinos, tá bom? Por exemplo, o caso dos fungos. Só que o que vai diferenciar os fungos dos animais? Tanto fungo quanto animais são heterotróficos ou heterótrofos, ou seja, não são capazes de produzir o seu alimento, ou seja, sua matéria orgânica. Eles não fazem fotossíntese nem quimiossíntese, então eles são consumidores na cadeia alimentar. Agora, qual é a diferença? Os fungos, eles são heterótrofos por absorção, tá bom? Então, como você pode ver aqui nesse videozinho, um cogumelozinho se desenvolvendo em cima da serrapilheira e ele vai absorver os nutrientes, tá? Que são digeridos fora do seu corpo. Enquanto os animais, eles têm que ingerir o alimento para poder digeri-lo, tá certo? Então, esse termo aqui, heterótrofos por ingestão, diferencia em termos de nutrição fungos e animais. Outra coisa é que os fungos eles têm parede celular, de quitina inclusive, e os animais, a célula animal ela não possui parede celular, tá bom? Bom, e outra coisa é que os animais eles têm desenvolvimento embrionário, tá? E esse desenvolvimento embrionário ele apresenta em comum entre todos os grupos os estágios de mórula e blástula. Tem um grupo de animais que só vai até o desenvolvimento embrionário, termina na blástula, que é o caso dos poríferos. Os demais grupos é que vão apresentar as fases da gastrulação, da organogênese, tá bom? Então essas três características aqui, elas diferenciam os animais dos demais grupos de seres vivos, os demais reinos, tá bom? Bom, e aí eu falei que os animais eles são heterotróficos. Professor, mas eu vi uma notícia sobre este animal aqui, a chamada lesma marinha, que é um molusco de nome científico Elysia chlorotica. E você vê aqui que essa lesma ela é verdinha. Então, o que acontece? Nós temos aqui um animal que faz fotossíntese, tá bom? Como é que ele consegue fazer isso? Ele se alimenta de uma alga verde. Essa alga é ingerida por ele, só que no seu tubo digestivo, os cloroplastos eles não são digeridos e são incorporados pelas células desse animal. É o que nós chamamos de cleptoplastia. É o roubo, o sequestro dos cloroplastos pelas células que vão fazer parte do corpo, da pele desse animal. E esses cloroplastos eles conseguem fazer fotossíntese. Isso é importante porque em períodos de escassez esse animal consegue ficar até 9 meses sobrevivendo com os açúcares produzidos pelos cloroplastos que são clorofilados aqui
em todo o seu corpo. Tá? Então é um animal que faz fotossíntese. Professor, mas aí, por que ele é animal? Bom, porque ele não nasce assim. Ele não nasce com esses cloroplastos. Ele adquire durante a vida, tá bom? E esses cloroplastos não são passados pelos descendentes. Se esse molusco não tiver contato com essa alga, ele não vai ficar verdinho assim, tá bom? O que acontece? Acontece é que esses cloroplastos eles conseguem se manter funcionando graças a alguns genes que são absorvidos, incorporados no DNA desse animal, dessas algas. É um caso de transgenia natural, tá bom? Onde já foram encontrados genes de algas no DNA desse molusco, tá bom? E esses genes eles podem ser transmitidos para os descendentes. O que não são transmitidos são os cloroplastos, ou seja, o filhote dessa Elysia clorótica não vai nascer já com os cloroplastos. É preciso que ele se alimente de algas para poder ter essa capacidade de fazer fotossíntese. Então, aqui não é uma, vamos dizer assim, está quebrando a regra. Bom, aqui é um caso excepcional, nós estamos falando aqui de uma exceção, tá bom? Que é um animal que ele, no caso, ele faz os dois processos de heterotrofia e de autotrofia, que é o que nós chamamos até de mixotrofia, tá bom? Bom, qual a possível origem dos animais? Olha, a possível origem dos animais, a mais aceita aí pela ciência, já que os animais mais simples que existem são as esponjas, os espongiários, os poríferos, nós vamos estudá-los ainda. Esses animais que não têm tecidos, eles desenvolveram a partir da evolução aí de colônias de coanoflagelados. Por que se pensa nisso? Porque esses coanoflagelados eles são protozoários. Então os protozoários eles têm uma história evolutiva próxima aos animais, porque os protozoários eles também são heterotróficos. E nesse caso, a célula do coanoflagelado, que é flagelado, tem esse colarinho e é uma célula muito parecida com os coanócitos. Olha aqui os coanócitos, que são as células principais dos poríferos. Então, acredita-se que esse padrão de organização aqui desses coanoflagelados, quando passaram a viver em colônia e formar colônias sésseis, a partir daqui, essa estrutura evoluiu para que surgissem aí o primeiro porífero, a primeira esponja, tá bom? Então, os animais aí são descendentes diretos dos protozoários, desses protozoários chamados de coanoflagelados, tá bom? Bom, outra característica importante dos animais é o ciclo de vida deles, que é o ciclo haplobionte-diplonte, tá bom? Ou seja, nesse ciclo de vida, todos os animais, o organismo adulto, ele é diploide, ele é 2N, tá bom? Então, olha só aqui, um ser humano, ou uma esponja, ou um inseto, ou uma estrela do mar, o organismo, ele é diploide. Todo animal, quando ele vai produzir os gametas, ocorre a meiose, a chamada meiose gamética, tá bom? Onde há a redução à metade no número de cromossomos. Aí os gametas se fecundam, dando origem ao zigoto diploide. E esse zigoto vai sofrer o desenvolvimento embrionário, com fase de mórula, blástula, gástula, neurula, e se tornar um embrião, se desenvolver e formar um organismo multicelular diploide, tá bom? Então, todos os animais, eles apresentam o ciclo haplobionte-diplonte, onde só tem uma forma multicelular e ela é diploide, diferenciando aí do ciclo das plantas, que é o diplobionte, e dos fungos, que é o haplobionte-aplonte, tá bom? Então, é outra característica aí geral importante aí dos animais do ponto de vista do seu ciclo de vida sexual, tá bom? Bom, aqui vocês vão ver isso, vocês devem recordar das aulas de embriologia,
que a embriologia ela é muito importante para a classificação dos animais. Vocês vão ver que nos cladogramas, nas árvores filogenéticas dos animais, aparecem muitos termos da embriologia, tá bom? Então vamos dar uma relembrada nesses principais conceitos. Então aqui você tem o desenvolvimento, né? O que é isso aqui? É o desenvolvimento embrionário. A partir aqui do zigoto ocorrem as clivagens ou segmentação, formando aqui o estágio de mórula, de blástula, que possui uma cavidade, que é a blastocele, e aí inicia-se a gastrulação para formar o arquêntero, formar os folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme, entoderme. A gástrula ela passa a ter um orifício que a blástula não tem de comunicação com o meio externo, que é o blastóporo, tá bom? E aqui nesse estágio de gástrula é que se forma os chamados três folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, em relação a esses fenômenos de clivagem, de gastrulação e posteriormente da organogênese, da neurulação com a organogênese, surgem alguns termos que servem de critérios para classificação e separação dos diferentes filos do reino animal, tá bom? Um que aparece bastante é esse aqui, em relação ao número de folhetos embrionários, tá bom? Então, aqueles animais que apresentam só 2 folhetos embrionários, eles são chamados de animais diblásticos, eles só têm a ecto e a endoderme aqui, revestindo o arquêntero, que é o intestino primitivo, que se comunica através do blastóporo. Então, por exemplo, os quinidários são os únicos animais aí diblásticos. E nós temos os animais chamados de triblásticos, que é a grande maioria deles, ou seja, plateumintos, nematelmintos, para frente todos são triblásticos, com 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme, essa rosinha aqui, e a azulzinha, a endoderme, para diferenciar. Professor, e se o animal não tem folheto embrionário, ou seja, que ele não chega ao estágio de gástrula, aqui são 2 gástrulas, ele só chega ao estágio de blástula. Se ele só tem a segmentação, ele não vai formar os folhetos embrionários, tá bom? Então, nesse caso, trata-se de um animal ablástico, um animal sem folheto embrionário, que é o caso dos poríferos, os primeiros animais que nós vamos estudar, os primeiros animais que surgiram na natureza. Outro conceito extremamente importante é o conceito de protostômio e deuterostômio, e isso tem a ver com o blastóporo, tá bom? Então, novamente, durante a gastrulação, além de se formar os 3 folhetos ecto, meso e endoderme, forma-se esse canal de comunicação do arquêntero com o meio externo, que é o blastóporo, que é o primeiro orifício do nosso tubo digestório, tá bom? Então, nós temos 2 vias. Esse blastóporo, ele pode originar aqui, nesse caso, nesse animal aqui, o blastóporo, que está voltado aqui para baixo, né? Ele vai dar origem aqui nessa região à boca. Então aqui nós temos o animal protostômio, quando o blastóporo origina a boca. Posteriormente se forma o outro orifício, que é o ânus, tá bom? Então os animais protostômios, tá? São aqueles que o blastóporo origina a boca. É o caso de quinidários, de plateumintos, tá bom? De nematelmintos, de moluscos, de anelídeos e de artrópodes. E os deuterostômios são aqueles que o blastóporo ele vai originar aqui o ânus, e posteriormente é que se forma a boca. Então, nesse caso aqui, os animais deuterostômios são os 2 que estão lá na parte final do cladograma, que são os equinodermos e os chamados cordados, tá bom? Bom, em relação ao celoma, que é a cavidade
corpórea, responsável, por exemplo, por abrigar os órgãos, nós temos duas situações básicas, tá bom? Então vejam só, aqui na mesoderme forma-se uma cavidade que é o chamado celoma, mas nem todos os animais, tá, forma-se essa cavidade no meio da mesoderme. Por exemplo, nós temos os animais acelomados, que é o caso dos vermes achatados, como os plateumintos. Aqui tem uma planária. Então, olha só, a parte rosinha aqui, a mesoderma, ela é maciça. Não confunda essa cavidade aqui dentro da endoderme, aqui é o tubo digestivo, tá? A mesoderme dele é maciça, então aqui é um animal acelomado, não tem celoma. Já esse outro animal aqui, que é uma lombriga, um nemateuminto, um verme cilíndrico, ele tem uma cavidade na mesoderme, tá bom? Só que essa cavidade, ela é revestida por um lado pela mesoderme e do outro lado pela endoderme. Então, nesse caso, você chama essa estrutura de pseudoceloma, falso celoma, tá bom? Por quê? Porque o celoma verdadeiro, que ocorre nos animais celomados, como por exemplo os anelídeos, esse celoma verdadeiro, ele é protegido e preenchido de um lado e do outro pela mesoderme, tá bom? Então já é um celoma mais estruturado, o celoma desses animais aqui, protegido de um lado e do outro pelos blocos mesodérmicos, tá bom? Então esse aqui é o chamado celoma verdadeiro. Esses celomados, eles ainda se subdividem, né? Lembrando que celomados são de anelídeos para frente, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Só que tem os moluscos também. Só que esses celomados, eles se diferenciam em dois grupos, tá bom? Nós temos os chamados enterocelomados e nós temos os esquizocelomados, tá bom? Então vejam só, os enterocelomados, entero lembra o que? Intestino. O celoma ele se forma a partir da evaginação da mesoderma que reveste o arquêntero, daí vem o entero, tá bom? Há uma evaginação, tá certo? Aqui no segundo passo, formando aqui o celoma, até que se separa completamente do arquêntero. Então essa aqui é uma formação que nós chamamos de enterocélica, é dos enterocelomados, como os equinodermos e os cordados. Já a formação esquizocélica, que ocorre nos esquizocelomados, o celoma ele se forma a partir e exclusivamente de células da mesoderme. Não é da mesoderme do arquêntero, e sim da mesoderme desta região aqui, entre a endoderme e a ectoderme, tá? Os esquizocelomados são os moluscos, os anelídeos e os artrópodes. Há aqui uma correlação, tá bom? Todos os deuterostômios são enterocelomados, tá bom? Todos os deuterostômios são enterocelomados. E os protostômios que têm celoma são esquizocelomados, tá bom? Então, você vê aqui que nos esquizocelomados, não há essa interação com as células do teto do arquêntero. Esse celoma, ele se forma aqui, tá bom? A partir dessa parte da mesoderme que está na região aqui mais, vamos dizer assim, mais baixa do corpo do embrião, próximo aqui do blastóporo, tá bom? Bom, outros conceitos importantes que nós vamos ver, por exemplo, que tem os chamados cordados, que é o filo que nós pertencemos, tá bom? Os cordados abrigam aí os peixes, os vertebrados, tá bom? Mas tem também cordados invertebrados. Então, os cordados, eles são caracterizados por possuir a chamada notocorda, que é esse bastão embrionário aqui, tá bom? Então, se tiver esse bastão embrionário, a notocorda, nós temos o grupo dos cordados.
E os cordados, eles têm tubo nervoso dorsal. Esse desenho aqui, para quem não está reconhecendo, aqui é o estágio de neurula, onde se forma o tubo neural, que nos cordados ele fica sempre na região do dorso do embrião. Tá bom? Por isso que ele é chamado de tubo neural dorsal. Ok, pessoal? Então, também vejam que no cladograma do reino animal aparecem esses termos, tá? que estão ligados à embriologia. Além dos termos ligados à questão da simetria. Nós temos os padrões de simetria, que é a capacidade de você, ao traçar um plano longitudinal, que é um plano de uma extremidade à outra do animal, você ser capaz de dividir ele em partes simétricas. Por exemplo, um ser humano ele tem simetria bilateral. E quando eu traço um plano imaginário longitudinal, eu divido o corpo em duas partes simétricas. Aqui vou ter o lado esquerdo e aqui o lado direito, tá bom? E elas são complementares. Simétrica não é semelhante, tem complementariedade, tá bom? Aqui um animal com simetria bilateral, ele vai ter também outras regiões. A região dorsal das costas, a região ventral, traçada por um plano nesse outro sentido. A região anterior, que é a região da cabeça, posterior. Ou seja, a simetria bilateral ela é mais complexa e ela permite ao animal com esse tipo de simetria uma maior variedade de movimentos. Isso é importante para poder explorar melhor o ambiente. Já os animais mais primitivos, eles apresentam a chamada simetria radial, onde quando você traça um plano longitudinal, você pode traçar mais de um plano longitudinal, dividindo o corpo do animal em várias partes simétricas, tá bom? Isso aqui acontece, por exemplo, com os poríferos, acontece com os quinidários, acontece também com os equinodermos. Naqueles que tem simetria radial e tem boca, a região da boca é chamada de região oral e a região contrária é chamada de aboral. E no caso das esponjas que não tem boca, essa região aqui você chama de apical e aquela que está voltada para os substratos chama-se de região basal. Professor, mas tem animais que não têm nem simetria bilateral nem radial, como é que eles são chamados? Eles são chamados de animais assimétricos. É o que acontece com alguns poríferos. Alguns poríferos que formam brotos, fazem brotamento, formam tipo uma colônia. Nesse caso aqui, esse porífero, esse tipo de espongiário, você não é capaz de traçar um plano longitudinal que divida ele em partes simétricas. E aí você diz que esse animal é assimétrico. Essa simetria ela acontece em poríferos que fazem brotamento, tá bom? Bom, e aí nós temos a filogenia do reino animal. Esse cladograma ele é muito conhecido. Estão aqui os 9 principais filos do reino animal: os poríferos, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, os moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Nós vamos estudar cada um desses filos aqui. E vocês veem que apesar dessa variedade de indivíduos, mais de 1 milhão de espécies, eles descendem aqui de um ancestral comum. Ou seja, eles formam um grupo monofilético, tá bom? Então você tem aqui as características básicas dos animais, multicelularidade, bórula e blasto. Aí veio o grupo das esponjas. Com a gastrulação surgiram os tecidos, os eumetazoários. Os poríferos são chamados de parazoários porque não tem tecidos. E aí surgiu os quinidários, que são diblásticos. Olha os termos aqui da embriologia. Esse ancestral aqui adquiriu a mesoderma, surgiu a linhagem dos triblásticos, com os plateumintos, que são acelomados. Posteriormente surgiu a cavidade corpórea aqui, né, bem que tem uma bifurcação, surgindo os pseudocelomados e os esquizocelomados,
com os moluscos, os anelídeos e os artrópodes. Anelídeos e artrópodes já apresentam a chamada metameria, que é a divisão do corpo em segmentos. Nós vamos falar muito sobre isso, tá bom? Aqui são os esquizocelomados. Já aqui, onde ocorreu essa bifurcação, ela originou os indivíduos deuterostômicos e enterocelomados, surgindo aí os equinodermos, da estrela do mar, e os cordados, que possuem a notocorda, tubo nervoso dorsal. Então, esses conceitos embrionários, embriológicos, e a simetria são peças nesse quebra-cabeça para montar a árvore filogenética dos animais. Então, vocês vão ver aqui que na caracterização desses filos, esses termos vão aparecer e é muito importante esses conceitos da embriologia para o estudo comparativo entre os animais. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau!